da sua secretaria de Educação. E nós vamos aqui, inclusive, trazer já alguns nomes, né? Eu vou deixar que o secretário anuncie. Secretário, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, professor Sérgio André. Bom dia, Marcos. Ouvintes da 95, né, do Panorama 95, que tem uma audiência, a gente está vendo aí, é uma audiência do Seridó. Pois é. Todos os lugares ouvem Marcos Dantas. Eu começo meu dia muito cedo, ouvindo... Você toma café comigo, mas não divide o bolo, né? Não divido o bolo, não divido o pão, nada. Esse período não dá para dividir muita coisa, não. Verdade. E quero levar um abraço especial a todos que fazem a educação do município de Caicó, às nossas famílias, dos nossos meninos e meninas que precisam dessa ação urgente de uma renovação na educação do município. Por que você decidiu aceitar o convite do prefeito Dr. Tadeu para assumir a Secretaria de Educação? Marcos, essa é uma pergunta muito interessante. Eu estava numa zona de conforto, tranquila, né? Sou professor da rede estadual, estava até 31 de dezembro lá no CAIC, tenho minha atividade na iniciativa privada, mas eu não esqueço as minhas origens. Eu venho de comunidades rurais, até os 20 anos eu morei no sítio, que hoje a gente chama comunidade rural, né? Mas é o sítio. Eu morei no sítio, sou de uma origem muito humilde e eu consegui transformar um pouco da minha vida pela educação. Então, está aí a razão principal pela qual eu aceitei o convite de Tadeu para assumir esse desafio, porque eu acredito que a educação transforma vidas e nós precisamos contribuir, cada um de nós, eu, você, o prefeito, o vereador, o cidadão comum, nós precisamos contribuir para que a educação melhore e assim mais vidas sejam transformadas. Você está assumindo uma secretaria cujo principal objetivo, aliás, cujo principal desafio é retomar o ano letivo ainda dentro de uma pandemia. Como é que isso vai acontecer? Nós temos um plano de ação que foi conduzido pela gestão anterior, né, onde há uma previsão de reinício do ano letivo, que faltam 25%, né, para agora o início de fevereiro. Quando esse plano foi confeccionado, Marcos, e demais ouvintes, baseado no pensamento do governo do estado. Lá naquele momento, estávamos com a pandemia, com outros cenários, né, com outros números. Nós estamos, então, assumindo, tendo a responsabilidade de concluir 2020, faltam 25%, e depois começarmos 21. A equipe pedagógica foi anunciada ontem, né, nós fechamos, fiz uma reunião ontem à noite com todos e já distribuí uma tarefa. Nós vamos, a partir de hoje, nos debruçarmos sobre o plano que está aí posto. A secretária anterior, Lucineide, foi muito elegante quando não publicou o plano, segundo ela, para que eu tivesse liberdade de fazer as alterações. Então nós vamos estudar direitinho, analisar o novo contexto para poder publicar qual é o nosso plano de ação para reinício das aulas. Faremos isso com a maior brevidade possível, mas vamos fazer depois de uma análise muito criteriosa do que é que está posto. Agora, vocês trabalham com uma previsão para iniciar para retomar, concluir 2020 e iniciar 2021? A previsão que está lá é que começa no início de fevereiro, acredito que dia 2, e aí concluímos até março os 25% que falta, e aí abrimos o período de matrículas e em meados de abril, início das aulas de 2021. Vai ser presencial? Estava posto que seria no sistema híbrido, ou seja, presencial e remoto, porque tem
aquelas crianças, né, que estão dentro daqueles critérios que permitem assistir de casa. Agora, nesse cenário que está posto, nós vamos analisar, vamos estar em contato muito próximo com a Secretaria de Saúde, para que com orientações muito criteriosas a gente possa tomar a decisão. Eu, particularmente, estou achando difícil voltarmos agora no dia 1º de fevereiro presencial, né? Então, mas isso será discutido a partir de hoje com a nossa equipe pedagógica. Inclusive, enquanto professor, enquanto gestor também de escola, você acha que o ensino remoto, por exemplo, claro que foi realmente a ferramenta que o nosso país, que os nossos pais, alunos, professores teve que usar, né? Só tínhamos aquela opção. Mas você acha que funciona realmente, na sua opinião? Marcos, nós somos de uma cultura do contato físico, né? Do contato presencial. Então, de repente, que eu gosto muito de lembrar isso, o dia 17 de março, nós saímos das nossas escolas, os nossos alunos saíram da escola para voltar no dia 18. E o dia 18 de março não chegou nunca mais, porque hoje já são 5 de janeiro e aquele 18 de março não chegou. Então isso foi uma mudança abrupta, foi uma mudança muito violenta. E os nossos meninos, os nossos jovens foram enclausurados dentro de casa, né? Então, nós não tivemos tempo de melhor organizar as escolas, de preparar os nossos professores para esse modelo de aula. Ora, se eu estou dizendo que as gestões não teve tempo, né, não criou as estratégias adequadas e tudo mais, você imagine o nosso aluno, né? Então, claro que o processo de aprendizagem ele não foi o mesmo. 2021, quando nós tivermos o nosso aluno de volta na sala de aula, o plano pedagógico para o ano letivo, Marcos, ele tem que ir fazendo retomadas de alguns conteúdos, daqueles essenciais, porque essa aprendizagem, ela ficou capenga. Você imagine um menino que está lá no processo de alfabetização em 1º ano. Ele foi trabalhado um ano letivo num processo de alfabetização que não está com a professora. Então isso é muito complexo e vai necessitar que os órgãos responsáveis, no caso as secretarias municipais, enfim, todas as redes, possa dar uma assistência pedagógica aos professores e a esses alunos para o ano letivo de 2021, e eu me estendo mais, para o ano letivo de 2022, porque nós não podemos ter a ilusão, Marcos, que 21 será suficiente para suprir as lacunas deixadas por 20. Secretário, boa parte dos que integraram o quadro de servidores da Secretaria da Educação em 2020 faziam parte de um processo seletivo, que inclusive está ainda em vigor, só que a gestão anterior, quando a pandemia começou, resolveu suspender os contratos desses seletistas, né? Você está aí às vésperas de retomar o funcionamento das escolas, né? E eu acredito, não sei, você pode me corrigir, que talvez não tenha número de funcionários suficientes para atender essa demanda, né? É possível, eu me lembro que nós fizemos essa pergunta ao prefeito Tadeu, quando foi eleito, quando assumiu a transição. Ele disse que havia a questão jurídica, né? Se houvesse viabilidade jurídica, manteria esse processo seletivo. Você já tem essa resposta? O processo seletivo da educação vai continuar? Vai ser feito outro? O que é que você pode dizer a muitos seletistas que nos escutam nesse momento? Marcos, o pontapé inicial para nós chegarmos a essa resposta, ele começa a ser dado hoje. Porque nós precisamos saber qual é hoje a real necessidade do município para concluir o ano letivo de 2020, porque nós vamos por etapas. Então, qual é
o foco agora, a meta agora, conclusão do ano letivo de 2020. Eu não posso, na minha concepção e na minha forma de ver a educação, que deve ser prioritária, eu não posso concluir 2020, vir para esse último terço, sem ter professor para garantir esse mínimo de um terço. Porque o que é que nós sabemos? Principalmente nos anos finais, que são aquelas disciplinas específicas, nós temos algumas situações em que os meninos não tiveram aula durante o ano de 2020. Então nós precisamos resolver isso. Bem, ponto. Segundo, próximo passo é ver essa questão que você abordou, né? O prefeito está com o jurídico analisando esse processo seletivo, né? Nós teremos uma reunião, inclusive, para ver a questão da educação, porque na educação o seletivo tem um impacto muito grande. Para você ter uma ideia, foram convocados, eu não estou dizendo que assumiram, mas eu estou dizendo que foram convocados, lá no início do ano, 86 professores. Então, isso demonstra que tem um déficit considerável. Agora, claro que foram tomadas algumas medidas emergenciais para minimizar os prejuízos até quinto ano, com a própria rede, né? Fazendo remanejamentos e tudo mais. Mas eu sei que a situação crítica agora está de sexto ao nono. Nós vamos estar fazendo esse levantamento hoje e amanhã, porque o prefeito já nos pediu ontem que na quinta-feira as secretarias devem entregar a ele qual é a demanda real, a demanda prioritária para esse trimestre, né? Então, no caso da educação que nós estamos falando, para que seja concluído o ano letivo 2020. O que vai acontecer para 2021, aí a gente tem que levar em consideração alguns fatores, como, por exemplo, as matrículas, né, que é para eu saber, e também a gente vai ver onde é que estão os nossos professores. Então, quando nós fizermos essa movimentação, a gente começa a desenhar o quadro 2021. Mas de 2020 nós já estamos nesse processo. Nos próximos dias, com certeza, o prefeito vai se pronunciar sobre essa questão do processo seletivo que está aí com o setor jurídico. Agora, é claro que o parecer jurídico ele é decisivo, mas a sua opinião também é importante, né? Você defende, por exemplo, que se manter o processo seletivo, se houver contrata essas pessoas? Se houver legalidade, eu defendo. Porque, acima de tudo, eu defendo a legalidade. Claro. Né? Eu gosto de dizer que se mamãe, que é uma pessoa que eu amo de coração, me pedir para botar o pescoço na guilhotina, eu digo, mamãe, a senhora procura destino, viu? Então, acima de tudo, a legalidade. Se houver legalidade para a conclusão do ano letivo de 2020, eu sou defensor da manutenção, desde que a gente atenda o nosso menino e a nossa menina. Se não for possível com o processo seletivo, com certeza o jurídico nos achará uma forma de eu ter esses professores para a conclusão desse ano letivo. Além dessa questão do déficit gritante de profissionais e professores, que outros desafios você recebeu na Secretaria da Educação? O desafio, Marcos, que é mais visível, talvez seja a questão da infraestrutura. Eu dividi os problemas em 3 colunas, né, em 3 eixos. Um é a parte física das escolas. E dentro da parte física das escolas, eu quero destacar, Marcos, algo que para mim é muito preocupante, porque influi diretamente no processo de aprendizagem, que é o conforto térmico. As nossas salas não são climatizadas. Eu já comecei a visitar as escolas, né? Hoje eu estou iniciando meu 2º dia, mas eu já consegui visitar 2 escolas. Visitei o Matheus Viana no sábado. Ontem visitei o Frei Damião. E você veja, nessas 2 escolas nós temos 12 salas de aula. Das 12, nenhuma climatizada. Climatizar não é luxo. Climatizar é uma necessidade numa cidade como Caicó,
porque isso influi diretamente na condição que o professor terá de trabalho e na concentração que esse menino vai ter. Então aí estão um eixo, né? A estrutura física da escola com a climatização. O segundo é o pedagógico, né? A equipe anunciada ontem foi muito cuidada, foi escolhida com muito carinho para a gente dar essa resposta. E um terceiro eixo é o que eu estou chamando de projetos integradores, né? Que é como nós podemos, além da aula em si, como nós podemos ajudar esse menino e essa menina a avançar nesse processo de aprendizagem, além daquele, vou usar um termo comum, além do beabá, do feijão com arroz, que já é o dia a dia. Então, os primeiros investimentos em melhorias estruturais nas escolas seria a climatização? É a climatização. Agora, a climatização, Marcos, não se restringe apenas a você comprar o ar-condicionado. Nós temos um problema gritante nas nossas escolas e isso demanda tempo para resolver. É a energia. Nós não temos suporte de energia nas nossas escolas para climatizar. Isso é fato, porque são escolas quarentenas, escolas de 30 anos, de 20 anos, que lá naquela época não fizeram essa previsão. Então não adianta eu chegar, por exemplo, lá no Frei Damião, climatizar 4 salas não é o fim do mundo. Não adianta eu chegar lá com os 4 ar-condicionados, instalar e não conseguir a energia, não conseguir segurar nem uma hora. Então nós temos que fazer algo muito planejado, de forma muito séria, para que na hora que disser foi climatizada, o professor e o aluno saibam que eles vão ter esse conforto térmico que merecem. Secretário, quais são os seus projetos para um setor importantíssimo, mas porém vem sendo um pouco esquecido, né, pelas gestões municipais, que é a educação rural, né? A gente sabe que hoje, infelizmente, a nossa educação rural passa por um processo de esquecimento. Se bem que em Caicó nós temos excelentes escolas que se destacam, né? Realizam trabalhos maravilhosos na zona rural. Posso aqui citar pelo menos 2, né? Lá no perímetro irrigado do Sabugi e na Barra da Espingarda. Acredito que outras escolas também façam um excelente trabalho. Mas o compromisso de Sérgio André à frente da secretaria é da mesma forma que se valoriza a educação urbana, também valoriza a educação rural? Eu fico muito feliz de falar desse tema, Marcos, muito, porque a apresentação da minha secretária adjunta é o cartão de visita dizendo que são mais do que palavras, já são ações que começam a ser tomadas, porque Lourdes é de uma comunidade rural, ela é originária de lá, ela tem toda a ligação com a Barra da Espingarda até 31 de dezembro. Ela trabalhou na escola da Barra da Espingarda, então a gente traz Lourdes com todas as competências que ela tem, mas com a sensibilidade de quem é da zona rural. E o secretário, acabei disso no início, morou 20 anos no sítio. Eu estudava, Marcos, andando, caminhando com minhas perninhas 10 quilômetros. Você tirava leite de vaca também, não? Tirei leite de vaca, acordando 2 horas da manhã, a partir dos 8 anos de idade. E isso me fez entender qual é a importância da educação na vida do cidadão. Quem andava 10 quilômetros a pé, ida e vinda, porque nós não tínhamos lá, nos sítios que eu morava, nós não tínhamos o transporte escolar como temos hoje. Então, essa pessoa sabe da realidade da zona rural. Agora, a nossa zona rural, nós temos hoje um quadro muito específico. Nós temos uma escola grande, que é a escola da Barra da Espingarda, e nós temos unidades menores, que atendem a educação infantil e anos iniciais, né? Nós temos 7 unidades dessas, com poucos alunos, mas que precisam ser cuidados. Esse menino que mora na zona rural, Marcos, ele precisa ser estimulado a ficar estudando na zona rural até o nível que lá tiver. Por quê? Ele está na sua comunidade, o número de alunos por sala é bem menor, a capacidade de aprender
com certeza se torna maior. Agora, para isso, a secretaria tem que dar as condições mínimas. Tem que garantir que o professor chega lá da mesma forma que chega na zona urbana. Tem que garantir que melhora a estrutura física. Nós temos algumas com a estrutura física razoável, nós temos outras com a estrutura física paupérrima, como temos na zona urbana, né? Então não haverá distinção nesse trato. Eu vi que alguém ontem cobrou porque na equipe pedagógica não tinha a coordenação do ensino rural. Eu ontem, quando estava vendo os últimos detalhes, fui até o setor lá na Semestre, tão logo cheguei no centro administrativo, conversar com as técnicas da educação do campo, porque nós temos 2 técnicas efetivas. Maria José, que cuida do administrativo, e Teté, que cuida do pedagógico. E qual é a novidade, né? O que é que eu fico sabendo lá? Nós temos um problema porque o centro rural, ele existe, mas ele não tem legalidade. Então, mesmo que nós tivéssemos o desejo, a ação de eu vou nomear uma coordenação, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque o centro rural, ele não tem esse cargo. Então, como é que funciona? Na minha concepção, nós temos lá as meninas, elas vão ocupar a função de coordenar, porque elas são efetivas do quadro. E a nossa coordenadora pedagógica, juntamente com as coordenações de ensino, vão acompanhar esse projeto pedagógico. O ouvinte pergunta aqui, aliás, tem muitas perguntas aqui dos nossos ouvintes, né? O Rui Evandro, ele coloca o seguinte: desejo muito sucesso a Sérgio e a equipe, ressalvando que para mim a educação mudou minha vida, só a educação muda uma nação. Aí ele diz que é defensor número 1 da escola em tempo integral. O município trabalha com essa possibilidade de escola em tempo integral? No município, hoje, o que é que nós temos nesse aspecto? Nós temos na creche algumas turmas em tempo integral. Isso é pouco, Marcos. Até porque o Plano Nacional da Educação prevê a expansão do tempo integral. Mas você veja, eu sou defensor também. Quando eu era diretor da DIRED, nós conseguimos viabilizar para Caicó 2 escolas em tempo integral dentro de um projeto da Secretaria de Estado. Eu sou defensor dessa modalidade e acho que é o futuro para a educação do país, porque você imagina que o nosso aluno hoje assiste 4 horas de aula, aí ele passa 4 horas na escola e 20 fora. É claro que isso não alcança o rendimento desejado. Nós temos que ampliar essa jornada de aulas. Agora, com isso, 2 coisas têm que ser vistas antes. Primeiro, o espaço físico, porque nós não podemos pegar a nossa criança, jogar lá dentro da escola para ele passar o dia todo, se ele não tiver a mínima condição. Essa é a primeira situação. E a segunda situação é ter um projeto pedagógico que absorva o dia dessa criança. Porque, Marcos, se você for oferecer mais do mesmo, esse menino não aguenta. Ou seja, se você for, eu agora vou ter tempo integral, então são 4 aulas de língua portuguesa, eu vou dobrar para 8, porque o menino vai estar no turno. Não. A ideia do tempo integral não é essa. A ideia do tempo integral é fortalecer a formação da criança e do adolescente nas outras áreas, como na área de esporte, na área de cultura e por aí vai. Marcos, pergunta ao nosso secretário como será o transporte escolar esse ano. Haverá licitação? Eu vi que ontem já começou já tivemos as primeiras reuniões. Como o transporte escolar ele vai atender as aulas a partir do ano letivo de 2021, se nós em 20 decidirmos concluir remotamente, então haverá tempo para a gente tomar todas as medidas, inclusive a questão da licitação. O que não pode, Marcos, as aulas vão começar dia 18 de abril e dia 17 de abril eu não ter isso pronto. Porque já está dizendo, se isso acontecer, já começa errado. Né? Que eu conheço essa história. Né? Nós já tivemos isso aqui.
Então, isso não pode acontecer. Ora, nós vamos ter aí 90 dias. 90 dias é tempo suficiente para que quando as aulas começarem, essas rotas estejam prontas, essa licitação esteja feita, essa empresa esteja contratada para que o ano letivo aconteça. No último dia 28, eu conversei com Suenira, diretora da 10ª Dired. E qual foi o ponto inicial da nossa pauta de conversa? Transporte escolar. Como é que está a questão do PETERN, quanto é que se paga, como é que está se pagando, tudo isso aí, porque a gente tem que começar na volta do transporte escolar, isso tem que estar azeitado. O ouvinte aqui sugere que a Secretaria faça uma parceria com o curso de eletrotécnico do IFRN, certamente para essa questão da eletricidade das escolas, né? Boa ideia. É só para ilustrar que nós estamos nesse sentido, caminhando nesse sentido das parcerias, porque ninguém faz nada sozinho, e principalmente numa crise da qual nós estamos vivendo. Marcos, eu tenho me deparado com escolas, pronto, vi isso no Frei Damião ontem. A escola lá, ela tem uma sala maravilhosa, construída pelo Lions, Clube de Caicó, para o laboratório de informática. Ela tem um laboratório completo que está encaixotado desde 2010. São 10 anos que aquelas máquinas estão encaixotadas. Eu perguntei à diretora o que faltava para funcionar, ela disse que era climatizar a sala. Eu não vejo isso como um obstáculo. Agora, eu sei que um laboratório de informática há 10 anos encaixotado, ele precisa ser feita uma análise desses computadores. E também sei que a situação financeira da secretaria é crítica. Qual é a saída que nós vamos buscar? Nós vamos conversar com a UFRN, que tem um curso superior na área. Vamos conversar com o IFRN, que tem um curso técnico na área, para ver que parcerias nós conseguimos construir para que esses laboratórios possam funcionar. Se eu tenho 18 computadores e eu vou conseguir botar para funcionar 10, eu entendo que já é um avanço. Eu sei de 3 escolas que os laboratórios estão exatamente nessa mesma situação. E nós precisamos avançar nisso e avançamos com parcerias. Só para fechar, tem 2 perguntas aqui. A primeira Sérgio, com relação ao pagamento de dezembro da educação, semestre não foi pago. Tem previsão? E a outra pergunta da mesma pessoa, vocês vão considerar o pagamento da educação de forma unitária, sem diferenciar educação infantil, fundamental, 40% ou 60%, ou semestre, todos são educação? Eu concordo que todos são educação. Agora, tem uma questão aí que a gente não pode desconsiderar. Quem recebe Fundeb e quem não recebe Fundeb. O Fundeb está para os professores que estão em sala de aula, para a rede da escola. Quem está fora da escola recebe de recursos próprios. Nós estamos, ontem foi um dia muito corrido, a gente não consegue tomar pé de tudo, mas o prefeito está já vendo essa questão, está muito preocupado com isso e inclusive agendou já uma reunião com o sindicato para abrir a negociação, né? E nós vamos acompanhar e vamos dar nossas contribuições dentro do nosso âmbito, inclusive com ideias, porque essa questão tem que ser sanada, né? Para mim é uma das coisas, eu costumo dizer, Marcos, que tem coisas que são primárias demais. Exemplo, na escola, o professor. Como é que nós vamos pensar escola se a gente não tiver o professor? Então isso é primário. E a outra coisa primária é o recebimento dos nossos vencimentos. Você trabalhou, é um direito você receber no final do mês, né? Pegamos essa situação e agora temos que arregaçar as mangas, correr atrás para as soluções. E a questão do pagamento de dezembro, tem alguma previsão? Nesse raciocínio. Eu não tenho previsão porque está sendo tratado no gabinete e, claro, que vendo o levantamento de recursos. Eu vi ontem o secretário de Finanças dizendo que está zerado, né? Se você me perguntar quantos centavos a educação tem hoje, nesse momento aqui eu não sei lhe dizer porque ainda não tive acesso
a esses estratos. Mas eu sei, Marcos, que é uma situação de penúria, viu? Outra pergunta, você vai conseguir conciliar a secretaria com a direção do colégio? Vou. Porque, na verdade, a direção do colégio tem a equipe que vai, né, estar lá na direção do colégio. Sérgio, obrigado pela sua participação, sucesso. Nós fizemos questão de, nesse início de ano, começamos por você, todos os secretários aqui de Caicó, porque é bom que as pessoas conheçam a cara do secretário, as opiniões, o que eles pensam, o que eles planejam para Caicó. Então, no decorrer dos nossos próximos programas, nós vamos tentar trazer aqui, claro, né? Espero que todos participem para que o caicoense possa ter a primeira impressão, né? Dos homens e das mulheres que estarão à frente aí, já estão à frente das secretarias da gestão Tadeu aqui em Caicó. Sucesso aí na sua gestão e obrigado pela sua participação. Marcos, muito obrigado pela oportunidade. Aqueles que nos acompanham, eu sei que da extensão das suas redes sociais, eu quero dizer da nossa esperança de poder contribuir para melhorar a nossa educação, né? Não nos faltará força, trabalho, perseverança, vamos correr atrás todos os dias. A equipe está sendo montada, ontem foi anunciada a pedagógica, eu estou trabalhando agora na equipe técnica, a equipe de cultura também será anunciada nos próximos dias, a equipe de esportes está sendo finalizada. Então nós estamos nesse trabalho de formação com pessoas competentes para que a gente possa dar um novo rumo à educação de Caicó. Eu volto já.